Já faz um bom tempo, mas eu acho que ainda manjo como grava. E aí, gente, como é que vocês estão, hein? Pois é, eu dei uma bela desaparecida. Pra dizer bem a verdade, esse ano tem sido muito difícil, bem difícil mesmo. Mas, querendo ou não, o canal sempre foi algo que é um refúgio pra mim, comentar sobre coisas que eu gosto. Então, por que não tentar voltar, não é mesmo? Eu já fiquei muito feliz com várias coisas que esse canal já trouxe pra mim, comentários e tudo mais, então realmente é algo que, querendo ou não, me ajuda bastante. E olhando pra tudo isso, e olhando principalmente por como eu comecei esse canal, eu pensei, pô, por que não a gente não trazer um quadro semanalmente, quinzenalmente na real, pra comentar sobre Chainsaw Man? Porque né, Chainsaw Man voltou. E bom, aqui eu estou. Então bora lá, fiquem bem confortáveis e bora falar sobre Chainsaw Man. Bora fritar um pouco essa cabeça. Eu queria genuinamente dar uma pincelada em todos os capítulos anteriores a esse, mas eu acho que vai acabar sendo meio redundante e também eu acho que já perdeu o time, né? Bora comentar realmente do último que lançou e bora transformar isso numa tradição aqui no canal. Pode ser? Acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa com toda certeza focar no título desse capítulo, Ardor. A palavra essa que significa, né, algo intenso, algo quente, e isso combina bastante com principalmente a reta final desse capítulo. Então, ok, a gente tem um nome importante aqui. Agora a gente volta nele. Certo, o capítulo realmente começa mostrando como a Asa e a Yoru estão logo após o Denji falar que ele é o Chainsaw Man. E aqui a gente percebe que realmente a Yoru acreditou no que ele disse. E ela realmente deveria acreditar. Já a Asa, ela realmente acha que é só um moleque burro, coisa que não é mentira. E que com toda certeza ele não é o Chainsaw Man. O Chainsaw Man não faria isso. O Chainsaw Man não falaria tão abertamente assim, de uma forma tão burra mesmo. Mas você, eu, todos que acompanham o Chainsaw Man, que conhecem o nosso Denji, então né. A Yoru tenta insistir um pouco na ideia de que o Denji realmente é o Chainsaw, mas a Asa acaba fazendo com que ela realmente mudasse de opinião e entendesse que é verdade, aquele cara não pode ser o Chainsaw. Na porta da escola, a Yoru lembra a Asa de que elas devem procurar algum demônio, porque senão elas vão acabar sendo excluídas do grupo de demônios, de caçadores de demônios. Porém, a Asa realmente tem algo mais importante para fazer naquele momento, que é visitar a sua amiga, a Yuko. Até porque as duas passaram por um puta perrengue juntas, não é mesmo? Então ela tem que saber como ela tá. E eu acho interessante isso porque a Asa realmente bateu os pés no chão e falou: Não, a gente não vai hoje, eu tenho que visitar a Yuko. E tipo, a gente vê esse paralelo, principalmente comparando com o início do mangá, dessa segunda parte. A gente percebe que realmente a situação de dominância total da Yoru com a Asa está mudando, os papéis estão se invertendo. A Yoru chega a confrontar a Asa, dizendo que se ela não fizer o que ela quer, ela vai acabar matando ela de vez. E ela ainda chega a questionar, tipo, você tem alguma ideia melhor para trazer o Chainsaw Man? E a Asa diz algo realmente inteligente, que é, por que não trazemos um demônio para essa escola? Já que a dica mais importante que elas têm é que o Chainsaw Man tá naquela escola. A Yoru realmente gosta da ideia, então ela acaba, ok, deixando a Asa ir para visitar sua amiga. E porém, tem algo bem interessante nesse quadro aqui. A Yoru pensa bastante e logo depois disso, a Asa simplesmente pensa, acho que consigo domá-la. Demonstrando mais uma vez o que eu vinha dizendo. As duas realmente estão começando a mudar um pouco os papéis. Parece que elas estão se entendendo melhor. A Asa está conseguindo ter mais força nas decisões. E isso é interessante. Tô gostando de como que essas duas vão se entender. Certo, com tudo isso já estabelecido, a Asa realmente vai visitar sua amiga, acaba levando um suco pra ela também. E eu acho interessante que aqui a gente pode ver como que a Yuko tá, e a gente vê que ela realmente não se feriu tanto assim, né? Teve mais um ferimento na perna, e aparentemente ela tá tudo bem, tudo ok. Ambas se encontram fora da casa da Yuko, pois a Yuko mesmo diz que ela tá gostando de ficar tomando sol e a vista do pôr do sol é realmente bem bonita. Então elas acabam ficando realmente naquela região. Acho legal ressaltar que nessa parte, logo quando a Asa chega, a Yuko chama ela de Chainsaw Woman, mostrando que realmente ela admira bastante Chainsaw Man. E pra talvez tristeza da Asa, né? Porque a Asa, ela não gosta tanto de Chainsaw, mas a gente não sabe direito se ela tá mudando essa ideia.
Vamos ver, né? Com as duas já confortáveis para tomar um sol, a gente repara que tanto a Asa quanto a Yuko elas não têm muita iniciativa, né, para conversar uma com a outra. E isso já era bem nítido por parte da Asa, ela parece uma pessoa bem introspectiva, mas é legal a gente ver que a Yuko, mesmo ela tendo um jeitinho mais extrovertido, a gente também vê que ela também não é tanto assim. Mas acaba que a Yuko consegue puxar um assunto. Ela sugere a ideia de cada uma falar um segredo. E nessa hora eu fiquei, caralho, será que a Asa realmente vai ter a coragem de falar que, sei lá, algo mais pesado, tipo, que ela já tem um contrato com um demônio? Eu fiquei meio receoso do que ela poderia falar. Mas acaba que ela escolhe algo um pouco mais tranquilo, talvez, porque ela decide falar sobre o dia que ela estava muito apertada na sala de aula e ela acabou fazendo xixi nas próprias roupas. E, tipo assim, é algo mais leve, né? Mas não deixa de ser algo vergonhoso. E instantaneamente, depois de contar essa história, a Yuko quebra de rir. Ela realmente nem disfarça, ela só ri na cara da Asa. E após esperar a Yuko se controlar um pouco mais, a Asa passa a bola pra ela, né? E eu acho muito legal que antes da Yuko falar alguma coisa, o mangá ele escolhe dois quadros bem bonitos mostrando o pôr do sol. Já podendo traçar um pouco do paralelo com o título do capítulo, mas calma que não é só isso também um paralelo. E aqui o Fujimoto faz algo que eu gosto bastante, que ele separa a página em vários quadros paralelos, mostrando a reação da Yuko, mostrando a reação da Asa, e a Yuko realmente começa a falar sobre o segredo dela. E aqui e agora, nesse momento, as coisas começam a ficar bastante estranhas. Eu acho que é por isso, inclusive, que é interessante a gente já ter esse quadro que já separa a reação da Asa e a reação da Yuko. Porque a gente vê a naturalidade como a Yuko se comporta naquela situação. Então a Yuko começa a falar na maior tranquilidade do mundo que ela acabou matando seu vizinho. E a justificativa é por ele justamente gastar o dinheiro da Previdência com outras coisas não tão importantes assim. A Asa pergunta se realmente é sério, e ela diz que sim. E a gente tem esses quadros das duas simplesmente caladas e de uma forma meio monótona, digamos assim. A Asa não parece estar totalmente desconfortável, mas também a gente tem um sentimento ruim vendo esses quadros, sabe? Algo muito meio desconfortável. E antes delas retomarem alguma conversa, a gente repara que o sol está cada vez mais se pondo, desaparecendo. Um outro vizinho da Yuko acaba chegando ali por perto e pergunta se aquela era amiga dela, ela acaba confirmando. E logo depois temos novamente a Asa questionando se aquilo realmente é sério. E a Yuko simplesmente pergunta se ela viu ou não o corpo do vizinho no seu quintal. A Asa diz que não, e então logo a Yuko deduz que, ok, você não vai contar meu segredo. E aí temos outra revelação importante. A Yuko começa a falar que tudo certo, eu também não vou falar seus segredos. Eu não vou falar que você se mijou. Eu também não vou falar que você matou o professor. Eu também não vou falar sobre a Yuru. A Asa realmente fica agora assustada e ela questiona como ela sabe de tudo aquilo. E a Yuko nos revela que ela fez um contrato com o demônio da justiça. E que ela sabe o que os outros estão pensando, pois o demônio da justiça transforma a justiça dela em poder. E ainda afirma que isso é perfeito pra ela, já que ela não entende muito bem os sentimentos das pessoas. E caramba, eu gosto bastante desse quadro, pois a gente percebe que a Yuko, ela tá mais posicionada por um lado sombrio da cena, sabe? Uma parte pequena do corpo dela tá mais iluminada, podendo representar que aquela Yuko de fato não é a Yuko que a gente conhecia, ou que realmente ela tá sucumbindo mais para umas ideias radicais e negativas, enfim. E esse próximo diálogo das duas é muito bom, porque simplesmente a Asa questiona, pô, não é crime fazer um contrato sem consentimento? E ainda perguntou por que diabos ela fez um contrato com o demônio. E aí a Yuko simplesmente diz, se é pela justiça, então tá tudo bem. E lá vai o titio Fujimas com suas mitadas, não é mesmo? Aqui o Fujimoto novamente levanta esse lado da justiça, algo que já apareceu nos primeiros capítulos da segunda parte, mostrando o quão disturpada a justiça pode ser para aquelas pessoas, e aquilo tá certo.
e que talvez, mesmo se você ache uma contradição argumentada, pouco importa, porque aquela é justiça para a pessoa, logo ela está correta. Aquilo é o certo a se fazer. E esse capítulo termina com uma frase que me faz pensar em várias coisas. A Yoko diz, né, que ela fez o contrato para ajudar a Asa e ela confirma que vai garantir que a Asa nunca mais sofra bullying. Então, ela deixa um conselho para ela: Asa, não vá para o colégio amanhã. E agora, mostrando novamente o céu, a gente percebe que está mais à noite, bem mais à noite, e o capítulo se encerra. Tá, bora lá. A gente entende que Ardor não tá só no sentido do pôr do sol ou do lance da Yuko pegar mais sol, mas também está relacionado com a própria personalidade da Yuko naquele momento e o próprio ritmo do mangá nesse capítulo. Tudo foi algo muito intenso. Sinceramente, esse mangá, se você ler no início e falar, ok, e você fica tipo, quê? Então realmente acaba fazendo bastante sentido o nome desse capítulo. E por que esse final, essa frase, esse diálogo me faz pensar várias coisas? Seguinte, eu acho que para vocês que já viram meu vídeo, sabe o que eu estou falando, mas eu acho que todo mundo já percebeu que Chainsaw Man tem uma parte bastante política, querendo ou não. O Fujimoto nem tentou disfarçar as suas críticas ao posse de arma na primeira parte do mangá. E se você olha para esse lado, e principalmente pela origem do demônio das armas, que foi nos Estados Unidos, a gente entende que o Fujimoto ele é bastante crítico em algumas coisas e ele se baseia bastante nos Estados Unidos. Essa ideia da violência causada por conta do posse de armas, por conta das armas, eu acho que todo mundo aqui sabe o quanto os Estados Unidos é problemático nesse quesito. E aí surge a ideia que eu pensei quando acabei esse capítulo. Tendo visto todo esse lado do Fujimoto político na sua obra, eu acho que esse diálogo da Yuko caracteriza muito bem um school shooter. E novamente, se você presta um pouco mais de atenção nos noticiários pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, a gente já viu inúmeros massacres acontecendo lá. Claro que já aconteceu aqui também e tudo mais, mas lá é realmente algo muito recorrente. É algo muito perigoso, algo que a população tenta sempre achar um jeito de melhorar essa situação. Para mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer, eu dei uma breve pesquisada sobre todos os massacres que a gente já teve lá nos Estados Unidos, de school shooters, né, no caso. E essa é a lista praticamente completa desde os anos 2000 até os anos de hoje. E é assustador o tamanho dessa lista. E quando a Yuko confirma, olha, não vá para a escola amanhã, pra mim é nítido de que no próximo dia a Yuko vai para a escola e vai cortar o mal pela raiz, digamos assim, da forma mais violenta e mais exagerada possível. E toda essa ideia fica ainda mais forte quando a gente liga os pontos em relação ao demônio da justiça, pois para Yuko essa é a justiça da forma correta a ser aplicada. E pô, sério, eu acho que é bastante isso que o Fujimoto quis mirar. E sinceramente eu acho muito foda como o Fujimoto gosta de brincar com suas ideias loucas e idiotas muitas vezes, e ele vira e mexe misturando com a nossa realidade e pontuando críticas muito acertadas. Então, realmente podemos esperar que o próximo capítulo vai acontecer muita merda naquele colégio. E, querendo ou não, o plano da Asa e da Yuru acabou funcionando sem elas mexerem muito os palitos. E tem mais uma coisinha também que a gente pode traçar um paralelo aqui, que se a gente pesquisar a tradução de Asa e Yuru, respectivamente significam dia e noite. Esse capítulo ele dá uma ênfase bastante no pôr do sol e, consequentemente, dando uma ênfase na transição de dia para noite. Eu não sei se eu estou chapando aqui, mas enfim, acho que não, acho que isso não está muito relacionado com os nomes, mas sim relacionado mais com o Ardor, nome do capítulo. Mas eu acho que é algo que está na minha cabeça, enfim. Mas e aí? Daqui 13 dias, o que vocês acham que vai acontecer? Comentem aí. E se acha que eu tô meio louco das ideias de achar que o Fujimoto tá tratando de school shooters? Eu acho que não, eu tenho quase certeza que não. Mas, enfim, bora conversar sobre isso.
Chainsaw Man parte 2 está maravilhoso, está cada vez mais ficando com um ritmo mais frenético e pô, eu não tenho a menor ideia do que esperar disso tudo. Eu tenho outras teorias, eu tenho algumas ideias, mas para isso a gente deveria entrar nos capítulos anteriores e eu não sei se é válido fazer um vídeo contando tudo do primeiro capítulo até o anterior a esse, mas se vocês quiserem eu faço, claro que eu faço. E é isso, até a próxima.